O Jornal do Rio começa a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro que não participaram do debate realizado pela Band na última quinta-feira. Carol Esponza, do Novo, será a primeira a apresentar as propostas aos eleitores. Olá, a nossa entrevista terá 8 minutos e não será editada. Essa é uma ótima oportunidade de você conhecer as propostas do seu candidato ou da sua candidata e o poder de síntese de cada um deles. Afinal de contas, quanto mais concisos eles forem, mais temas a gente consegue abordar nessa conversa. E pela ordem que foi sorteada com a presença dos representantes dos partidos, a gente começa o bate-papo de hoje com Carol Esponza, do Novo. Candidata, muito obrigado. Muito obrigada. O tempo da senhora começa a contar a partir do início da sua resposta. E a primeira pergunta é, por que a senhora se sente preparada para assumir a Prefeitura do Rio? Bom, Adson, muito obrigada por estar aqui, essa oportunidade de estar falando aqui com a Band. Contando um pouquinho de quem eu sou advogada, sou mestre em políticas públicas na Alemanha. Não comecei minha vida política agora, já fui candidata 2 vezes, fui a candidata mais votada do Partido Novo em 2022. Fui dirigente nacional do Partido Novo, fui diretora jurídica do Novo até pouco tempo atrás. A gente tem regra de governança no Novo, então eu tive que descompatibilizar do Diretório Nacional para estar aqui agora botando meu nome à disposição. E eu represento a marca do Novo, né? Que é essa gestão que a gente já tem, já foi testada. E em Minas, o governador Romeu Zema vem entregando números excelentes e reeleito em primeiro turno. Adriano, em Joinville, que tem 93% de aprovação, vai disputar agora a reeleição. É uma gestão técnica, sem conchavos, sem secretaria, loteada por políticos. A gente vem com uma chapa puro sangue e as nossas propostas, a gente tem toda a confiança que são as melhores propostas para o Rio de Janeiro. Então vamos avançar nos temas para conhecer essas propostas. Então, começando por saúde, candidata. A gente teve alguns dias atrás algumas notícias que mostram a necessidade de manutenção e de reformas de unidades de saúde do município. E diante desse cenário, o município também se mostrou interessado em municipalizar unidades federais. Eu queria que a senhora falasse sobre essas questões e trouxesse as propostas da senhora para a saúde. Tá, vamos lá. A gente tem a proposta de aumentar a cobertura de clínica da família. Sobre a gestão dos hospitais federais, eu sou a favor. Hoje a Prefeitura administra, né, a área da saúde através de OS, das organizações sociais. A gente é a favor de todos os modelos de parceria com a iniciativa privada. A OS é uma parceria com o privado. E o que a gente vê, a Prefeitura tem hoje um painel que mostra a ocupação de vaga dos hospitais. Quando a gente olha que os hospitais municipais, eles têm mais disponibilidade de leitos, por exemplo, do que os hospitais federais. Por quê? Porque os hospitais federais são administração direta pelo governo federal. E a gente está num governo, né, de esquerda que tem essa prioridade de administrar tudo diretamente, de transformar tudo num grande cabide de empregos. E o que a gente vê são, às vezes, 50% de leitos que não podem ser ocupados dos hospitais federais porque está em cama quebrada, porque está faltando equipamento. Então, quando a gente tem esse modelo de OS, a saúde avança. O que precisa na área de saúde é uma gestão, é tirar dinheiro de onde não precisa e colocar no que importa, que é saúde, segurança e educação. Falou em educação, esse é o próximo tema. Acho que a gente já pode avançar para a educação, porque a gente tem várias reclamações, quem acompanha os nossos telejornais sabe da questão das vagas nas creches, sim, falta de professores, exato, de mediadores, uma grande quantidade de problemas, questões que precisam ser lidadas. Então, eu queria saber como a senhora vai lidar com essas questões e as propostas que a senhora tem para a educação no município. Bom, a educação do município hoje é o retrato da gestão Eduardo Paes, uma grande peça de propaganda. O que a gente tem? 15 mil crianças na fila de creche. A gente fala muito de mulher no mercado de trabalho, de equiparação salarial, mas como é que você vai ter mulher no mercado de trabalho se elas não têm com quem deixar os filhos? A educação fundamental, básica, que são as escolas municipais, estão todas sucateadas, também não tem qualidade nenhuma. Quando a mãe consegue ter vaga para colocar o filho nas escolas, tem o tal dos JETs, né, os ginásios tecnológicos, eu tive em algumas escolas, eu visitei.
E eu acho que o custo da placa que o Eduardo está colocando ali de propaganda para falar que a escola é um jet deve ser maior do que os computadores sucateados que tem dentro das escolas. Eu visitei algumas escolas que tem 9 computadores por laboratório de informática e turmas, às vezes, com 30, 40 alunos, muito além da capacidade, muito além do ideal, que seriam turmas ali com 26 alunos. Eu sou mãe de 2 filhos, então acompanho muito essa questão da educação básica. E como a gente está falando, então, de menos de 3 computadores por aluno. Menos de um computador a cada, né, por 3 alunos. Como é que isso é tecnológico? Como é que isso são escolas do futuro? São modelos de escola que não são replicáveis. Você está investindo muito numa escola modelo e nada nas outras escolas. E aí você tem o quê? 20%, 10% de escolas da prefeitura que são JETs. E aí eu pergunto para a mãe que está em casa, naquela escola, que o aluno não tem ar-condicionado, não tem estrutura, que está faltando professor. Vocês estão satisfeitos com o modelo de educação que a gente tem hoje? Passamos um pouco da metade já da nossa entrevista e o papo agora é sobre mobilidade urbana. A gente teve uma ampliação da rede do BRT, mas a gente ainda tem reclamações em relação a esses modais que não parecem conversar em alguns pontos e também os ônibus convencionais da cidade, que são alvos de muitas reclamações em relação à falta de manutenção e também de falta de ar-condicionado. Como é que a senhora vai lidar com a questão do transporte no Rio? O BRT, principalmente esse BRT novo da Avenida Brasil, foi um erro de integração de modais. Hoje, os transportes eles não são integrados. A gente teve a construção de de uma nova linha que é paralela à linha do trem. Eu sei que o trem é uma competência estadual, mas isso escancarou também um grande problema da gestão Eduardo Paes. A prefeitura não conversa com o governo do estado. Essa linha ela deveria ter pontos de ligação e não tem. O que a gente tem hoje no transporte é uma grande caixa preta. O que a gente precisa fazer no primeiro dia que a gente assumir a prefeitura é pegar todos os contratos da prefeitura e fazer ali uma limpa e rever para poder entender qual é o tamanho do buraco. Hoje a gente não sabe qual que é o tamanho do buraco do transporte do Rio de Janeiro. Próximo assunto é sobre desenvolvimento urbano. A gente vai falar sobre a região central do Rio de Janeiro. A última gestão tem feito uma série de investimentos para revitalizar aquela área. Como é que a senhora vai fazer para atrair ainda mais investimentos para aquela região central? Bom, acho que tem duas questões aí em relação ao centro. Eu acho importante que a gente tenha uma revitalização do centro, de fato estava abandonado, mas eu não vejo um grande movimento. O maior problema do Rio de Janeiro hoje é segurança pública. Hoje, a forma como o centro está sendo estruturada, não tem iluminação, não tem escola, não tem praça, não tem nada. Isso faz com que você tenha uma sensação de insegurança ainda maior. Então, é uma grande pergunta que eu tenho, se o centro vai ser ocupado de fato, né, ter as pessoas andando na rua por uma questão de segurança pública. E tem um segundo ponto, que é sobre o plano diretor, que existe um estímulo de tirar as pessoas da Zona Oeste, por exemplo, para jogar para o centro, que eu acho um erro. Se o morador é da Zona Oeste, ele quer ter infraestrutura onde eles moram e não ser obrigados a ir para uma outra área, que é o que o plano diretor estimula, que vá para o centro, que vá para a Zona Norte e que não atenda o morador na região dele. Candidata, a gente tem 20 segundos, 40 segundos para suas considerações finais. Bom, eu queria reforçar que a minha pauta principal é a segurança pública. Eu sei que essa é a maior dor do carioca e a gente vai trazer para a gente a responsabilidade. É uma falácia quando a gente fala que a segurança pública é só uma atribuição do governo do estado. A gente vai treinar, capacitar, contratar novos guardas e transformar a guarda municipal numa polícia municipal. E convidar todo mundo que está me assistindo para seguir minhas redes sociais, baixar nosso plano de governo e me colocar à disposição para falar. Vou abrir uma live, já que eu não pude estar no debate da Band, fui excluída mesmo eu estando em 4º lugar nas pesquisas, então eu quero me oferecer para responder as perguntas ao vivo. Candidata, muito obrigada. Muito obrigado pela participação, viu? Obrigada. Voltamos ao estúdio.